por mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Vocês já sabem que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado, onde não tem como você participar a partir de 1 hora. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E eu repito, o ao vivo é bom para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e que pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de julho. Hoje é dia 4, estamos ainda no inverno, aliás, o inverno começou meio que recentemente. E, é claro, já há algum tempo estamos vivendo temperaturas baixas. O frio realmente em julho, via de regra, sempre aperta um pouco mais. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado dessa noite ao vivo e eu quero contar com a sua participação que está em casa. Com muito prazer, sempre na primeira terça-feira do mês, eu recebo o naturopata Ramon de Assis. Ramon, boa noite, prazer aqui mais uma vez esse bate-papo, trazendo acima de tudo muita informação para o público que está nos acompanhando agora ao vivo de casa. Tudo, é claro, dentro da visão da naturopatia. Boa noite. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os telespectadores, da TV Candidez, do programa Amostra Grátis da Saúde, que eu tenho um imenso prazer de estar vindo aqui e trazendo essas dicas de saúde natural. Além do programa Amostra Grátis, você também está presente na Coirmã, na Rádio Divinópolis, é toda quinta, não é isso? Ah, é verdade, toda quinta-feira. 15 dias ou é toda quinta-feira? Não, toda semana. Bacana, toda quinta-feira. Toda quinta-feira, a partir de meio-dia e 15, por aí. E o resultado é bacana também, legal? Muito, né? As pessoas estão cada vez mais interessadas sobre esses assuntos, participando, perguntando, então é muito gostoso aí esse bate-bola. Eu estou fazendo essa abertura aqui porque é muito importante, porque a gente está percebendo que você está marcando muita presença também nas redes sociais, né? No Instagram Naturopata e no Facebook Naturopata Ramon de Assis, tem o site ramondeassis.com, no YouTube Naturopata Ramon de Assis. Isso. E é importante que você está presente aí, trazendo várias informações, além do grupo do WhatsApp que a gente vai falar no decorrer do programa. Ô Ramon, sim. Daqui a pouquinho o nosso tema vai estar na tela, qualidade de vida e longevidade. Mas antes de falarmos nesse tema, eu acho que eu vou te fazer aqui uma pergunta que pode ser, é uma pergunta minha, mas que pode ser uma pergunta, um questionamento de muita gente que está nos acompanhando e devido a esse momento mais frio que nós estamos vivendo. Eu estou com a voz um pouco alterada, melhorei hoje, mas nos últimos dias a minha voz estava um pouco rouca e eu não sei se é uma gripe com faringite, enfim, é uma reação um pouco alérgica, sei lá, com esse frio. Como é que você está vendo essa questão aí? Você tem recebido muita demanda e como é que tem como tratar isso dentro da naturopatia? Perfeitamente, né? Aliás, eu diria até que a naturopatia é quem trata disso muito bem. Surpreendentemente, né, você me pergunta isso, ano passado, né, em 2022, por ter sido aí o primeiro momento, o primeiro inverno, né, logo depois aí
não da pandemia, que ainda acontece, né? Mas pelo fato de muitas pessoas estarem em isolamento social, né? E naquele momento eu vi realmente uma quantidade imensa de pessoas aí com problemas respiratórios, de um modo geral. Mas esse ano, por incrível que pareça, eu estou sendo muito procurado por esta razão de novo. E acredito eu, né, eu não fiz nenhuma anotação disso, mas com um número maior ainda de pessoas procurando por problemas alérgicos, problemas imunológicos, né, gripes de repetição, sinusites de repetição, pneumonias até. Então, realmente, está surpreendente aí o número de pessoas que têm tido problemas desse gênero nesse inverno. E já que a gente tocou nesse assunto, é possível a naturopatia tratar, por exemplo, quem está muito gripado, quem está com algum tipo de incômodo dentro das ites aí, que você já citou em outros programas? Perfeitamente. Né? Na naturopatia, e usando especificamente da ferramenta fitoterapia, né? Que é o tratamento por plantas medicinais, que eu também tenho especialização, é um universo maravilhoso da gente explorar, né? Enquanto aí a medicina convencional, por exemplo, tem dificuldades de tratar doenças virais, né? Não existe ainda, ou já existe, mas no início de estudo, né? Os antivirais farmacosintéticos. Na fitoterapia, nós temos antivirais aí tradicionais. Claro que plantas que estão em constante estudo, né? Esses estudos são renovados frequentemente, cada hora por uma grande universidade, mas nós temos plantas antivirais, plantas com efeito antibiótico, né? A gente chama aí de antimicrobiano, plantas que têm efeito antifúngico, né? Plantas antialérgicas. Então, nós temos uma gama de possibilidades para tratar, prevenir esses processos respiratórios, mas também tratar, né, de forma aguda. Então, né, a gente sempre fala aí nas nossas mídias, por isso que você me perguntou sobre as mídias, né? A gente tem passado dicas de saúde natural, não é proposta de tratamento, mas dicas, né? Para que as pessoas entendam um pouco mais desse processo. Mas ferramentas como a própolis, né? A gente já falou dela por aqui, tem a própolis verde, a própolis vermelha, né? A própolis verde é um potente antiviral, antibiótico natural, antifúngico. A própolis vermelha, por exemplo, ela é antialérgica, né? Então, nós temos essas duas ferramentas que já são maravilhosas, mas inúmeras plantas que vão ter aí uma proposta de melhorar a nossa resistência respiratória, né? Plantas que têm a proposta, por exemplo, de suplementação de vitamina C, né? A exemplo disso, uma planta com o nome popular de sabugueiro, né? Eu falei recentemente dela nas minhas mídias, cujo nome científico é Sambucus nigra, uma planta que tem vitamina C, trata vários tipos de problemas respiratórios e na homeopatia ela é tradicional. Os homeopatas que nos acompanham conhecem bem aí essa homeopatia. Então, são muitas, Samuel, muitas ferramentas que nós temos para tratar questões respiratórias. Bom, nós não vamos fugir do tema, né? Mas eu acho que tudo é um tema bacana, importante, porque nós abrimos falando sobre isso e olha só, já estou começando a receber algumas perguntas sobre isso. Então, eu vou te pedir liberdade. À vontade. Para atender aqui o Douglas Peixoto, ele é de Carmo do Cajuru. Ô Douglas, obrigado aí pela sua primeira pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Eu tenho uma filha de 1 ano de idade e está tossindo bastante. A naturopatia tem algo para ajudar a melhorar a tosse dela? Obrigado, Douglas. Um abraço a todos aí de Carmo do Cajuru, que sempre acompanha aqui o programa Amostra Grátis da Saúde ao vivo. Como é que você ajuda o Douglas? E então, a filhinha de 1 ano com tosse? Então, Douglas, um abraço, né? Abraço para todo mundo de Carmo do Cajuru. Tem muitos amigos aí. E, sim, né? É claro que se tratando de uma criança com idade inferior a 2 anos, aí precisa ser um acompanhamento para que a gente possa indicar aí as melhores coisas. Mas, de cara, né? Inalações, né? Vaporizadas, às vezes só com água. Quando a tosse é seca, por exemplo, e é uma tosse que tem algum tipo de secreção agarrada, as vaporizações já podem auxiliar muito, né? A desprender aí esses resquícios das excreções, né, que a gente tem pulmonares. Isso é em casa mesmo, ali no fogão, né? Em casa mesmo, Pega ali uma panela com água, põe para ferver e aquele vaporzinho, depois tira do fogo, obviamente, faz um conezinho ali, direciona, né? Claro que depois disso, pelo menos por 2 horas, a criança não deve tomar aí ar frio, né? Mas por 2 horas. Mas só de tomar aquele vaporzinho já vai ajudar a soltar ali as secreções agarradas. Mas a gente pode adicionar a essa água
por exemplo, água quente, folhas de eucalipto, né, que também pode ajudar mais ainda. Podemos adicionar aí, às vezes, a buchinha do norte, que é uma buchinha vegetal muito poderosa para limpar as nossas vias respiratórias. Tem também aí a casca da cebola, também divulgo muito nas minhas mídias aí. A cebola, como aquela cebola de cabeça, né, tanto faz a comum ou a roxa, podemos colocar nessa água e melhorar aí as vias respiratórias. Para indicação, né, para a criança, aí tem que ser ou com o pediatra ou com a gente em consulta, porque crianças menores que 2 anos a gente não pode indicar aí qualquer fórmula, qualquer chazinho. Ô Ramon, Sim? dentro desse tema da qualidade de vida e da longevidade, como é que vê aí a questão como é que se encaixa aí a questão da naturopatia? Você já disse aqui em outros programas que o tratamento é focado no indivíduo. Isso. Na causa do problema e não na doença. E na questão da qualidade de vida e da longevidade também é da mesma forma? Da mesma forma, né? Entender que apesar desse termo naturopatia, para muitos ser um termo novo, mas não é novo, né? Em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, o naturopata é muito conhecido, né? E já é antigo esse termo, inclusive. Mas mesmo que não seja por esse termo, a sociedade já vem compreendendo, né, e muitos profissionais da saúde, ainda que alopatas, também já estão entendendo que o caminho da saúde plena, o caminho da longevidade e da qualidade de vida, como a gente propõe no tema, né, e eles estão entrelaçados, né, porque quem busca qualidade de vida automaticamente terá uma propensão maior em ter uma vida longa, né? É claro que isso aí não depende só de fatores lineares, mas a gente compreende que estão associados. E a gente entende, né? A gente sabe que há 2, 3 décadas atrás, dificilmente um profissional da saúde alopática, um médico, por exemplo, indicava recursos naturais para tratar quaisquer doenças, né? Hoje não. Hoje a gente percebe que um profissional já tem utilizado de outros termos e sugestões, né? É muito comum uma pessoa hoje que tem, por exemplo, um colesterol elevado. Antes não, era só passado um fármaco sintético para controlar. Hoje não, né? Hoje é indicado já uma atividade física, e a atividade física faz parte do rol da naturopatia. É algo natural, é um recurso natural para que a gente equilibre o nosso organismo em vários pontos, dentre eles a própria regulação do colesterol. Então, colesterol, outra hora, para a própria saúde respiratória, né, a atividade física aeróbia, uma caminhada, também vai ajudar muito aí o aparelho respiratório se depurar, se limpar e, consequentemente, eliminar as toxinas que vão adoecendo o nosso corpo. Então, por esse termo ou não, muitos profissionais da saúde têm utilizado. Estendo ainda dizendo da própria alimentação, né? Já é conhecido, né? O profissional fala, olha, você vai usar esse e esse medicamento, mas procure se alimentar melhor. E alimentar melhor diz respeito a um recurso natural, que é a própria alimentação do ser humano. Então, a gente percebe que as pessoas estão buscando isso, seja nas academias, né, nas atividades físicas, mas também nos recursos naturais mais conhecidos por todos. E a questão da qualidade de vida e da longevidade, como é que elas se fundem aí? Porque às vezes parece que há uma necessidade de uma dependendo da outra, ou seja, para você ter uma longevidade, você precisa de construir uma qualidade de vida. Exatamente. Elas estão entrelaçadas, né? Quando eu coloco esses dois temas, é porque todos nós, né, é instintivo do ser humano querer viver mais, querer viver muito, né? Mas para que a gente possa viver mais, a gente tem que ter um organismo mais saudável e, portanto, temos que ter qualidade de vida. Então, as duas estão entrelaçadas nesse sentido. Porque quando você busca uma coisa, você tem que passar pela outra. Então é importante que a gente entenda que a qualidade de vida é muito importante, né? Tentarmos nos afastar do artificial. É outra ideia que a sociedade tem tido muito, né? Quando nos afastamos do artificial, nos afastamos inclusive de medicações químicas desnecessárias, né? Porque é claro que
que se a pessoa tem uma necessidade, um profissional médico viu ali, opa, você tem que tomar esse antibiótico, esse corticoide, tudo bem. Mas tem muito de automedicação e isso também nos afasta da qualidade de vida e, consequentemente, da longevidade. Até porque a maioria dos fármacos sintéticos, né, e não só falando de medicamentos, mas também dos artifícios da nossa própria alimentação, né? Hoje nós estamos sendo bombardeados pela indústria alimentícia por produtos alimentícios que são extremamente danosos, são oxidativos, né? Oxidam as nossas células, aceleram o envelhecimento. Olha só que arbitrário a tudo isso que a gente tem falado, né? Que a gente está propondo. Então, no que a gente vai se alimentando de tudo isso, né, a gente vai estar oxidando as nossas células, trazendo envelhecimento, predispondo, por exemplo, ao câncer. Então, quando a gente vai para um caminho de qualidade de vida e de longevidade, a gente está falando de nos afastarmos do artificial, nos afastarmos do químico e, claro, nos aproximarmos cada vez mais da natureza e do natural. Muito bem, olha só. Antes de eu chamar aqui o primeiro intervalo, deixa eu dizer para você a notícia que está no site do Sistema MPA de Comunicação. Por gentileza, tudo aqui na fechada. A Gerdau Transforma promove oficinas para empreendedores em Divinópolis. As aulas são gratuitas, que incluem capacitação e mentoria para quem quer montar ou aprimorar o seu próprio negócio. Estão abertas as inscrições da edição do Gerdau Transforma 2023. As aulas são gratuitas e ocorrem entre os dias 27 e 21 de julho, de 19 às 22 horas. Voltadas para a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais detalhes dessa matéria você pode acompanhar no site do Sistema MPA de Comunicação. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. Eu quero lembrar para você que na próxima terça-feira vai ser dia 11 de julho. Eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez a presença da médica oncologista Aline Lauda. Ela vai estar falando sobre a questão do Júlio Verde, que remete à questão do câncer de cabeça e pescoço. Na verdade, é uma conscientização que é dominada aí pela Sociedade Brasileira de Oncologia e que destaca a questão do Júlio Verde para que as pessoas tenham atenção com relação ao câncer de cabeça e pescoço. Nós vamos trazer aqui detalhes desse câncer, portanto, você vai acompanhar na próxima terça-feira a doutora Aline Lauda, que é da Dom Oncologia. Doutor Gustavo Soares está se preparando aí para o encontro no Rio de Janeiro e o Túlio coloca para a gente um curto VT.
médico de Divinópolis, Gustavo Soares, ele que é cirurgião geral, especialista na questão da cirurgia da hérnia da parede abdominal, vai ser um dos palestrantes, um dos professores desse grande evento que vai ser em agosto no Rio de Janeiro, de 23 a 25 de agosto. De volta aqui no estúdio ao vivo, recebendo hoje com muito prazer o naturopata Ramon de Assis. Hoje o tema do programa Amostra Grátis da Saúde é sobre a questão da qualidade de vida e longevidade. Ramon, quando a gente fala da qualidade de vida e da longevidade, a gente está falando também da questão da prevenção. Quanto mais cedo a pessoa buscar entendimento desse assunto do natural, ela pode ter um ganho de vida, porque todo mundo quer viver mais, mas todo mundo tem que viver com qualidade. É verdade. Não basta chegar no fim da vida com muita deficiência de saúde, que não vai ser nada agradável, nem para a pessoa e nem para o familiar. Exatamente. O que a gente propõe é uma autonomia, né? A pessoa ter aí autonomia e independência, né? Dos movimentos, das ações simples, né? Para que a pessoa possa se movimentar, se locomover, se alimentar, né? Com autonomia. Isso é muito importante. Isso pertence aí a essa parte da qualidade de vida. É entender que quando a gente fala de qualidade de vida, a gente também fala aí de prazer em viver, né? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente não é só ali estar buscando viver muito, né, como bem colocou Samuel, mas viver ali sem um prazer por viver. Então engloba tudo. É uma saúde como um todo, né? A saúde mental, é uma saúde cardiológica, é uma saúde como um todo, como a própria naturopatia propõe, que é olhar o indivíduo ali como um todo, né? A saúde holística. Então, parte muito desse princípio, Samuel. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Ramon falasse sobre a questão da longevidade, que vem também a preocupação com as patologias que surgem ao longo dos anos. Entre elas estão as doenças cardiovasculares. Tem histórico de família com pessoas que morreram muito cedo do coração. Ele pede aqui a sua opinião, se há algum tratamento natural com relação a essa questão da prevenção das doenças do coração. Ah, sim. O telespectador não se identificou, mas eu achei interessante o tipo de abordagem que ele fez. Com certeza. Aliás, atrelando ao que você tinha falado, e eu acabei não concluindo a resposta, sobre a questão de prevenção, né? Quando a gente parte da ideia de prevenção, a gente começa a entender que, deixa eu tentar identificar se já tem doença. E a prevenção é muito disso. Se a pessoa detectar ali o problema no começo, aí fica mais fácil de tratar. Então as pessoas têm ideia de que prevenir é fazer exames regulares, né? E tudo mais. Isso também é importante e também vai favorecer uma qualidade de vida e uma longevidade. Mas a naturopatia propõe algo diferente, que faz lembrar muito a prevenção, mas na verdade é a promoção da saúde. Qual que é a diferença básica? Vamos entender. A promoção da saúde é que, quando eu, mesmo sem ter nenhum problema detectado, busco, por exemplo, tomar água, né, que é algo primoroso aí na naturopatia, tomar água na quantidade e qualidade devida, né? Quando eu começo a me preocupar com isso, a gente percebe que a sociedade ainda não tem certas preocupações, né? Acredito que falta ainda incentivos, faltam orientações, mas também tem muita coisa que parte da própria sociedade. Então, entender, né? A gente sempre faz a seguinte pergunta para os nossos pacientes e seguidores aí das nossas mídias. Quando a gente quer tratar aí da saúde de um peixe de aquário, a primeira coisa que se pensa é trocar a água daquele peixe, né? Antes de qualquer outra coisa. Então, e por quê? O ambiente faz toda a diferença. E nós, seres humanos, né, nós animais, temos aí em média 70% do corpo com água. Então, por exemplo, se nós melhorarmos a quantidade de ingestão, até para que o organismo se autolimpe, autodepure, mas também leve todos os nutrientes que a gente acaba ingerindo para toda a periferia do nosso corpo, a gente precisa de água na quantidade devida. E não somente na quantidade, mas uma qualidade dessa água. Então, a gente percebe, né, que nós estamos, as grandes cidades estão enfrentando o grave problema da baixa qualidade das águas, né? Então, e nós, como sociedade, temos exigido pouco, temos buscado pouco essas alternativas de uma qualidade melhor. Então, quando a gente busca aí tomar água de mais qualidade, na quantidade devida, a gente já está buscando aí uma promoção da saúde, né? É diferente da prevenção, eu estou promovendo saúde. E o meu corpo mais saudável, ele não deixa espaço para as doenças, como essas, né, que o telespectador
acabou questionando, a parte cardiológica, né, as doenças hereditárias, né? E a gente já falou isso em outros programas aqui também, citando, por exemplo, o estudo da epigenética, né, que está associado com a nutrigenética, que foi desde a descoberta do genoma, né, do código do DNA, na década de 90, que, apesar de descobrir esses estudos que nós carregamos ali na genética muitas doenças hereditárias, muitas, né, carregamos ali no nosso gene. Mas para que essas doenças despertem, elas precisam encontrar um ambiente favorável, ou seja, para a doença. Então, se a pessoa não toma água na qualidade e quantidade devida, não se alimenta adequadamente, né, e de acordo ali com o seu tipo metabólico, não tem ali uma atividade física adequada, um ambiente de trabalho, de estudo que seja saudável, né? Porque tantas pessoas estão em ambientes extremamente adoecedores, ambientes que as pessoas ficam ali deprimidas, contrariadas, né? Por N razões. Se a pessoa não busca uma melhora desses fatores, ou melhor dizendo, se ela busca a melhora desses fatores, consequentemente ela terá um organismo mais saudável, um organismo mental, um organismo emocional e um organismo físico. Então, por aí é que a gente entende que a busca da promoção da saúde tem a ver com a qualidade de vida e, consequentemente, com a longevidade. Ô, Ramon, olha, você vê, tem algumas perguntas que estão um pouco fora do tema, a gente vai fazer essas perguntas aqui daqui a pouquinho no próximo bloco. Olá, Samuel, boa noite, aqui é Neuza, moro no Barredaria do Passos. Meu marido tem feito a cada dia mais, procurado uma saúde natural, mas ao mesmo tempo continua dependente do cigarro e do álcool. Como resolver essa questão? Ô Neuza, obrigado pela sua mensagem, está bem complexa, tem tudo a ver com a questão da qualidade de vida aí. Ramon de Assis vai tentar te dar um rumo aí, né? Uma vez que o álcool e o tabaco nunca são associados ao bem da longevidade. É verdade. Deus, um abraço, obrigado pela participação e pergunta, um abraço para todo mundo aí do Danilo Passos. Então, realmente é preocupante, né? Até porque muitas vezes o alcoolismo, né? Tem muitas pessoas que não acham que se enquadram ali dentro do alcoolismo, né? Ah, eu bebo socialmente. Mas esse socialmente acaba virando uma dependência. Muitas vezes não é uma dependência química, mas é uma dependência muitas vezes emocional da bebida, uma dependência psicológica da bebida. Ela, para encontrar com os amigos e ter um encontro ali, uma confraternização, ela acha que para ficar alegre ela precisa da bebida. É um tipo de dependência. E essa dependência pode ser tão nociva quanto a dependência química, ou mesmo levar a uma dependência química futura. Então, o alcoolismo é um problema grave e, claro, que nos afasta aí da qualidade de vida e da longevidade, né? Existem órgãos aí de impacto, como o próprio fígado, né? Que pode ser muito afetado ali pelo alcoolismo, né? Desde esteatose hepática, mas também doenças mais graves, como cirrose hepática, podem ser causadas aí pelo alcoolismo. Então, é realmente algo para se questionar, porque às vezes as pessoas precisam de um auxílio, de uma orientação, de uma ajuda para se afastar um pouco, né? Se ela tem certo domínio por isso, ou se não tem domínio, buscar uma ajuda mais incisiva para se livrar. Agora, o tabagismo, sim, é um problema mais grave ainda, né? Porque é muito sério, né? Os danos que o tabagismo traz ao nosso organismo, desde danos oxidativos, né? A pessoa envelhece mais rapidamente, e tudo que faz a pessoa envelhecer mais rapidamente faz com que ela também se predisponha mais ao próprio câncer, né? Então, o tabagismo leva muito a isso, diminui a saúde cardiológica, a saúde da parte vascular, das veias, né? Favorecendo o entupimento das veias, né? E vários outros problemas. Então, são problemas graves. Mas a naturopatia pode ajudar muito, né? Nós temos desde plantas como que aliás floresceu recentemente, a mão de Deus, né? Assim conhecida popularmente, ou ainda como os nomes populares de girassolzinho, ou ainda como margaridão. Essa flor lindíssima, belíssima, né? Que fica aí nos arredores de algumas estradas, cujo nome científico é Titônia diversifolia, é uma planta que ajuda muito as pessoas a perderem as dependências químicas, né? Os seus vícios.
Ajuda muito a pessoa a perder a vontade daquele vício, do tabagismo, do alcoolismo e de outras drogas mais pesadas também, né? As drogas ilícitas aí. Então, uma planta que está aí, uma estratégia maravilhosa. Procure aí o seu naturopata, procure aí o profissional especialista em plantas medicinais para estar te passando aí uma prescrição dessa planta, por exemplo, para que você possa perder aí a sua dependência química e ter mais saúde. E de contrapartida ou de quebra, essa planta ainda favorece na depuração e no fortalecimento do próprio fígado, que é um órgão muito afetado com as dependências. Eu acho que você respondeu bem, porque a pessoa está perguntando se existe dentro da naturopatia algo para se deixar a bebida e o cigarro. E não somente essa planta que eu citei, mas muitas outras, porque muitas pessoas caem nessas dependências, nos vícios, por causa, por exemplo, de ansiedades, né? E aí a pessoa muito ansiosa acaba caindo no vício. Nós temos uma lista imensa de recursos naturais, por exemplo, dentro da própria fitoterapia, plantas que vão ajudar aí no efeito ansiolítico, a diminuir as agitações e ansiedades, fazendo com que a pessoa não busque tanto ali o vício para sanar ali aquela ansiedade. O Ramon, tem uma idade certa para uma pessoa que quer ter uma vida saudável no futuro, uma longevidade plena, procurar começar um atendimento, ou melhor, procurar um tratamento dentro da naturopatia, isso é possível? Não estou nem falando de uma doença que vai aparecer, mas a pessoa às vezes quer se cuidar um pouco mais, isso é possível? Completamente, Samuel. E é uma pergunta que me agrada muito, porque muitas pessoas me perguntam, olha, eu sou saudável, não tenho problemas, mas eu gostaria de me tratar com a naturopatia, porque a gente já está com aquela cultura, né, alopática, de que a gente só procura um médico, só procura um tratamento se tem uma doença, se tem um desconforto, se tem um sintoma. Naturopatia não, né? Cito isso da minha própria família, de mim mesmo, né, que faço uso de diversas plantas diariamente, né, e de suplementos que vão aí ajudar no bom funcionamento do meu aparelho digestivo, na qualidade do meu sangue, né? E são plantas que vão estar melhorando o nosso organismo. Então não é como um medicamento fármaco sintético que a gente deve usar só mesmo em grande necessidade. Muitas plantas podem ser utilizadas diariamente, claro que sempre com orientação, para que se promova a saúde. Então a naturopatia não tem idade nem tempo para se procurar. Pessoas, cada vez mais pessoas saudáveis e mais jovens, né, que muitas das pessoas jovens ainda não têm adoecimentos, estão procurando a naturopatia para continuarem, perpetuarem aí a sua qualidade de vida e também a sua saúde, né? Muito bem, olha só, tem um dado interessante. Segundo a ONU, haverá um envelhecimento acelerado da população em todo o mundo. A previsão é que o número total de idosos vai atingir mais de 1,5 bilhão em 2050. É um dado interessantíssimo. Aliás, isso não é nenhuma novidade, né? A população Sim. está cada vez envelhecendo mais com relação a essa questão. Ô, Ramon, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí de muita gente, às vezes, quando você... Eu sei que às vezes é um pouco difícil, não hoje mais, e com o passar do tempo vem ganhando mais clareza nas informações, a questão do natural, da naturopatia, mas muita gente gosta de ter uma relação logo imediata com os remédios, e aliás, fomos criados dessa forma, né? Com remédios que são considerados os alopáticos, hein? São do dia a dia. Sim. E como é que fica essa relação? Quem gosta, quem é meio viciado só nos remédios alopáticos, resolve ali a dor de cabeça, a dor ou outra dor e não trata realmente a questão em si? Então, é conhecer mesmo, né? Eu sempre digo que nós precisamos conhecer mais. Buscar dentro da naturopatia, buscar dentro da alimentação saudável os recursos necessários para que a gente possa ter mais saúde, não ter dores de cabeça e outros problemas inconvenientes sem ter que lançar mão aí dos fármacos sintéticos, né? A gente sabe, por exemplo, que analgésicos químicos, né? Aliás, medicamentos fármacos sintéticos, acho que não existe nenhum aí sem contraindicações. Todos são, mas tem uns que são mais danosos. E falando de analgésicos, por exemplo, né, para as dores de cabeça e tudo mais, nós temos aí uma severa agressão aos nossos rins, ao nosso fígado, desses medicamentos aí tradicionais, muito conhecidos, que muitas pessoas utilizam. Eu sempre sugiro aí alguma plantinha ou outra, né, para que as pessoas se livrem desses problemas de forma natural, saudável, né, e tomando às vezes um chazinho, pode melhorar de muitos desses probleminhas aí. Então é conhecendo, né, vá lá, né, para quem é mais metódico, para quem busca mais processos científicos, vai lá num
num aplicativo de pesquisa acadêmico, por exemplo, e coloca lá, né, as plantas medicinais para entender esse universo, né, porque o que não falta hoje é comprovação científica acerca das plantas, por exemplo, e muita segurança, né? Tem que ter cuidado? Claro que tem, né? Se tratando de planta, não significa que nós não vamos ter cuidado, mas elas são muito mais seguras e os efeitos colaterais que as plantas ainda podem ter são muito menores do que os fármacos sintéticos. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também ao Ramon. Gostaria de saber o que ele orienta para a questão do diabetes. Ele fala que até não sei se é uma planta, mas eu vou falar aqui o nome, se estiver errado você corrija. O programa ele é ao vivo, tem essa questão. Pata de vaca. Gostaria que ele falasse se a pata de vaca pode agregar na questão da prevenção do diabetes, ou até mesmo para regular a questão do açúcar no sangue. Obrigado pela atenção, programa muito bom, sempre gosto de assistir. A pena aqui que não quis se identificar. Deixa eu ver aqui no perfil dele aqui. Márcio, apenas Márcio. Márcio, obrigado pela sua mensagem. Ô Márcio, um abraço, obrigado pela pergunta, viu? É isso mesmo, né? A pata de vaca, conhecida assim popularmente, mas o nome científico dela é Bauhinia forficata. Essa planta realmente tem uma atuação incisiva ali na regulação ali dos problemas glicêmicos, né? De açúcar no sangue e, consequentemente, é auxiliar aí no tratamento de diabetes. É claro que o naturopata, né, e nós que somos especialistas em plantas, nós temos o cuidado de formular alguma coisa, uma cápsula, né, para o paciente de forma muito individualizada. Então, às vezes, a gente coloca, sim, uma pata de vaca, né, a Bauhinia forficata, mas introduz ali outras plantas, né, uma Citrus aurantium, né, que é a laranja da terra, falei o nome científico primeiro e o nome popular, e outras plantas, o próprio alho, o gengibre, a cúrcuma, né, que é o açafrão, também aí a carqueja, né, que é Baccharis trimera, o nome científico, são plantas que têm uma proposta de regulação metabólica e equilíbrio dos níveis de açúcar do sangue fantásticos, né, quando a gente introduz ali para cada organismo, né, e claro, numa quantidade devida para cada pessoa, as respostas nos exames são maravilhosos, né? Auxiliando no tratamento, que inicialmente a pessoa mantém todo o tratamento químico que ela já faça anteriormente, mas depois a nossa proposta é fazer com que o próprio médico que acompanha a pessoa perceba que ela está melhor e vai diminuindo os fármacos, até quem sabe uma suspensão total. Então é possível, então o telespectador bem informado aí sobre a pata de vaca, né? E tem outras plantas mais, o jambolão, né? Que é outra planta maravilhosa no controle glicêmico também. Mas é isso mesmo. Ô Ramon, vamos fazer uma pergunta agora para atender uma telespectadora. Olá, Samuel, boa noite. E também boa noite ao ótimo naturopata Ramon de Assis. Qual a opção para as dores lacinantes, entre parênteses, ela coloca aqui, da chikungunya? Estou há 2 meses com dores, tenho 51 anos. Grata, Daniela Távora, do bairro Cidil, quem está fazendo aqui. Ela disse que a dipirona virou água. E os anti-inflamatórios aos quilos deixam o fígado muito afetado pela doença. É verdade. Então, é a Daniela, e ela perguntou depois aqui sim. Sobre a questão da planta para o vício, né, do cigarro. Mas vamos responder para a questão da chikungunya e das dores aqui. Que é algo muito importante para o momento, inclusive, né? Então, primeiro um abraço, muito obrigado pela participação e pergunta. Entender que na naturopatia nós temos vários recursos, né? Eu citei ainda há pouco 3 plantinhas que, usadas conjuntamente, além de acelerar o processo de melhora aí de doenças como a dengue, a chikungunya, ela também já tem uma proposta de reduzir aí as dores causadas por essas doenças, que é o alho, o gengibre e o açafrão. São plantas que, usadas devidamente, claro que proporcional sempre a cada organismo, a cada biotipo, e também nas dosagens devidas, podem ajudar muito na recuperação desses processos. Mas várias outras plantas, né? Eu citei ainda há pouco o alecrim é outra planta, né? O Rosmarinus officinalis, o nome científico, é uma planta que tem um efeito analgésico muito importante ali nesses processos de recuperação, mas plantas como a centelha asiática, plantas também como a Mamelis virginica, né? São plantas que têm uma proposta de diminuir essas dores causadas por essas doenças e também outras dores crônicas diversas, né? Mas plantas como a casca da sucupira branca, né?
Pterodon pubescens, o nome científico, são plantas que tradicionalmente na naturopatia e dentro da fitoterapia a gente utiliza como efeito analgésico e anti-inflamatório. E nesse momento aí da chikungunya e da dengue, elas são perfeitas auxiliares. Olha só, no próximo bloco a gente vai falar sobre a questão da nutrição, né? Que é muito mais a questão da água, né? Muita gente perguntando aqui quantos litros de água por dia e muita gente, algumas pessoas querendo saber também sobre a questão da pele, a questão do envelhecimento. A gente está recebendo hoje com muito prazer o naturopata Ramon de Assis. Nós vamos para o nosso mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Você pode continuar mandando a sua pergunta. O Amostra Grátis da Saúde é ao vivo. Daqui a pouco a gente volta. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. A gente está recebendo hoje Ramon de Assis. Toda primeira terça do mês ele está presente. Lembrando para você que no dia 1º de agosto ele vai estar de volta trazendo outro tema interessantíssimo, sempre ligado à questão da naturopatia. No dia 25 nós vamos ter o prazer de receber o médico endocrinologista, o Túlio vai colocar uma foto para a gente, Dr. Rodrigo Bueno. Ele vai estar presente trazendo vários assuntos ligados à questão da tireoide, enfim, outros temas que ele vai apresentar. Antes de voltarmos aqui com Ramon de Assis, o Circuito das Estações aconteceu no último domingo em Belo Horizonte. Nós estivemos presentes nesse grande evento. O Circuito das Estações é considerado o maior circuito de rua de corrida do Brasil. A Lagoa da Pampulha recebeu mais de 5.000 pessoas, são corredores de várias partes de Minas Gerais. Estivemos presentes nesse grande evento da O2 Corre. Obrigado aí ao Túlio. Próxima etapa vai ser em setembro, que vai ser a etapa Primavera. De volta com o meu entrevistado dessa noite, com muito prazer eu estou recebendo Ramon de Assis. Ô Ramon, a gente vai agora até o final do programa tentando aqui, evidentemente, satisfazer a atenção de todos os telespectadores. Nutrição adequada no que diz respeito à reposição de líquido de água. Quanto deve ser, principalmente no inverno? E isso ajuda a prevenir a saúde? O telespectador pergunta, mas também não se identificou. Então, obrigado pela pergunta e participação. Um abraço. É muito importante, né? Existe um cálculo aproximado. É claro que o profissional de saúde que te acompanha poderá fazer esse cálculo mais preciso, né? Levando em conta aí toda a massa corpórea daquele organismo, né? A massa óssea, a massa muscular, a percentual de gordura que esse organismo tem e calcular aí precisamente a quantidade de água para aquele organismo. Mas, né, para atender a todas as pessoas, quem quiser já se aproximar dessa quantidade, é só pegar aí, pega a calculadora, coloca o número 0,036, repetindo, 0,036 e multiplica pelo seu peso. Né? Obviamente é proporcional a cada biotipo, cada organismo. E multiplicando pelo seu peso, você vai ter o resultado em ml ou em litros, né, que você precisa tomar de água por dia, independentemente se é época fria, calor, né, ou outros fatores também. Então, a água é, sim, muito importante. E por duas razões principais. Primeiro, porque a água é a forma que o organismo tem para carrear, para levar os nutrientes,
né, da parte metabólica, da parte digestiva, para todo o organismo, né, para a periferia do organismo. Então, é a forma que o corpo tem. Se a pessoa não toma água na quantidade devida, acaba que os nutrientes não são levados totalmente, o que fica, às vezes, uma falta de parte nutricional devido a pouca água ingerida. Outro fator é porque constantemente o nosso corpo elimina toxinas, né? Que são aí os fatores inflamatórios do nosso corpo. E para eliminar essas toxinas via suor, via urina, né? Também precisa da água também. Então, se não tem a água, a gente não consegue. Então, a água é de extrema importância para que se tenha boa saúde. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte ao Ramon, por favor, quais as plantas de alimentação para diminuir a ansiedade? É o Ricardo, do bairro Porto Velho. Me vejo muito ansioso e gostaria de saber se há algo natural. Obrigado, Ricardo. Ansiedade é um questionamento muito grande que você recebe. Sim, e ele fala, além da ansiedade, para poder diminuir Ele pede dicas de alimentação, de plantas e alimentação para diminuir a ansiedade. A ansiedade mesmo. Então, Ricardo, um abraço, viu? Um abraço para todo mundo do Porto Velho. Então, são muitas plantas, né, para diminuir a ansiedade, são muitas delas, muitas que estão sendo reestudadas no momento, né, grandes universidades mundo afora, o que nos alegra muito, né, por isso que o repertório aí para nós da naturopatia não para, né, porque nós já temos uma infinidade de possibilidades e as pesquisas cada vez mais, aprofundando mais nessas plantas. Mas plantas como a lavanda, né, ou alfazema, que são seus nomes populares, o nome científico é Lavandula angustifolia. É uma planta maravilhosa, além de ter um efeito antidepressivo, tem um efeito ansiolítico, ajuda muito no aparelho respiratório, né, em época aí de inverno e do friozinho. Então, é uma planta que já ajuda nessa proposta de conter a ansiedade. Mas nós temos ainda, né, a erva cidreira, né? Esse é o nome popular, mas o nome científico dela é Melissa officinalis. Temos também a falsa erva cidreira, que é o nome popular também, mas o nome científico é Lipia alba, mas de falsa ela não tem nada, porque é uma planta maravilhosa medicinalmente. Ainda temos a erva cidreira de capim, né? O capim cidreira também, o nome popular, o nome científico Cymbopogon citratus. São plantas que atuam muito no controle da ansiedade, né? E outros fatores, né? Também atuam muito na parte respiratória, essas três plantas que eu citei. E são muitas outras plantas que a gente pode citar. A camomila tem um efeito sedativo muito importante, muito significativo. As folhas do maracujá também, né? Uma árvore belíssima que floresce agora, está florescendo nesse momento, que é a Eritrina mulungu, né? Uma planta belíssima, de flores lindas. São uma infinidade de plantas aí que podem favorecer aí no controle da ansiedade e outros problemas neurológicos. O Itamar está assistindo a gente agora, ele está pedindo para você dar alguma dica de alguma planta que trata o mal de Meniere. Você conhece aqui o mal de Meniere? Sim. Então, tem algumas plantas, né, que atuam na parte do sistema nervoso, na parte neuroendócrina, que atende aí a esse problema e outros problemas do gênero também, que podem causar distúrbios aí de equilíbrio, né, vertigens. São plantas, por exemplo, a planta ginkgo biloba, né? Ela é muito conhecida, tem gente que nem sabe que ela é uma planta, né? Eu tomo ginkgo biloba, alguém toma ginkgo biloba e não sabe. É uma das plantas que pode tratar o Meniere de uma maneira incisiva. Temos também a castanha da Índia, né? Nome científico Hipocastanum, Aesculus hipocastanum. É uma planta muito boa também para isso. Temos também a Salvia officinalis, né? O nome popular é Sálvia mesmo, né? Também é outra planta que atua muito nisso. O campo aí para tratamentos neurológicos, neuroendócrinos e também com proposta de modulação hormonal são inúmeros. São muitas plantas mesmo. Ô Ramon, agora há pouco eu falava com você que o telespectador pergunta sobre a questão do envelhecer e da pele envelhecer e do medo do câncer de pele. Sim. Olá, Samuel, eu tive casos na família de câncer de pele e sempre fica a dúvida. Parece que quando a pessoa vai ficando mais velha, mais assustador pode ter a doença. Como tratar a questão da pele para evitar um câncer dentro da visão natural? A telespectadora não quis se identificar, ou telespectadora não sei, não tem problema. Ramon de Assis vai responder para você. Um abraço de toda forma, muito obrigado pela participação e pergunta importante, né?
Tem vários fatores. Primeiro, entender, aquilo que a gente falou ainda há pouco dos estudos do genoma, né, do código do DNA, diz que nós temos, sim, predisposições a doenças diversas, mas elas só despertam quando existe um ambiente favorável para a doença. Então, nós entendemos que, por que algumas doenças surgem aí na fase, né, da pessoa mais idosa? Porque, na verdade, ela viveu, às vezes, uma vida inteira sem se nutrir adequadamente, sem ter práticas ou hábitos saudáveis durante uma vida toda. Então, primeiramente, ter hábitos saudáveis, principalmente da alimentação, de atividade física e da ingestão de água, como a gente já citou. Mas alguns procedimentos são importantes. Na China, por exemplo, já há muito tempo, utiliza-se de uma planta que tem um efeito antioxidante. Aliás, eu vou destacar aí as plantas que têm um efeito mais antioxidante de todas, né? E o que é o efeito antioxidante? É o efeito que previne e combate a oxidação celular, o envelhecimento e o próprio câncer. Então, a planta conhecida popularmente como chá verde, né? Chá verde não é qualquer plantinha verde não, viu, gente? Chá verde é uma planta cujo nome científico é Camellia sinensis, e dessa mesma planta tem outros chás, o chá verde, o chá branco, o chá vermelho, o chá preto, né? Todos eles são da mesma planta. Essa planta tem um poder maravilhoso de tratar ali esse estresse oxidativo do nosso organismo, prevenindo doenças como até mesmo o câncer de pele, né? Não é uma planta que qualquer pessoa pode usar, por exemplo, hipertensos têm que tomar cuidado com o uso excessivo dessa planta, mas procurando aí o seu naturopata, procurando especialista de plantas medicinais, ele vai dizer qual é a planta melhor para cada uma das pessoas. Outras duas plantas que eu não posso deixar de destacar, com poder ali anti-envelhecimento poderoso, né? O açaí, né? Acho que muita gente vai se alegrar, né? Não agora no inverno, mas daqui a pouco no verão, do açaí. É claro que o açaí, eu estou me referindo, né, à polpa desse fruto, mas sem açúcar, sem adicionais, né? O açaí puro é um poderoso antioxidante. E um terceiro poderoso antioxidante é o cacau, né? Aí sim dá para a gente utilizar aí com mais facilidade no nosso dia a dia. Não somente essas plantas, mas muitas outras plantas podem ter efeitos anti-envelhecimento, anti-câncer. E ainda abrindo um espaçozinho, eu queria falar sobre um tema que a gente já trouxe aqui no programa, né? Que além de prevenir o envelhecimento e doenças, né, vai fazer com que as pessoas tenham mais disposição, mais vigor, ganho de massa magra, ou seja, da musculatura, que são as plantas tidas como fito-hormônios ou fito-hormonais, né? São plantas que modulam os nossos hormônios, estimulam a produção de testosterona, de progesterona, de estrogênio e, por que não, hormônios também da alegria, do prazer, como serotonina, dopamina, né? A própria melatonina, que é o hormônio do relaxamento e do sono. Plantas né, completamente naturais, chazinhos, podem regular todos esses hormônios. Ramon, o Túlio também avisando aqui que a gente tem 2 para 3 minutos para encerrar o programa, mas eu vou dizer aqui um comentário da Paula, ela mora no bairro Antônio Fonseca. Olá, Samuel, boa noite. Se antes a medicina convencional era a única saída, hoje há uma soma da medicina integrativa. Eu queria que o Ramon comentasse sobre o papel da medicina integrativa, que é corpo, espírito. Eu não entendi aqui, porque parece que parou o corpo, mente e espírito. Como é que você vê essa medicina integrativa que une tudo isso para uma saúde natural da pessoa? Paulo, um abraço, obrigado pela participação e pergunta, um abraço para todo mundo do Antônio Fonseca. Então, a medicina integrativa, ela é um desdobramento da própria medicina convencional, né? Que tem uma proposta de prevenção e tem tudo isso. Mas a naturopatia já faz isso há muito tempo, Paulo. Ela reúne realmente os preceitos aí sobre espiritualidade, sobre a parte psicológica e emocional e a parte biológica. A naturopatia já faz isso também há muito tempo, né? Existem esses desdobramentos novos aí, mas a naturopatia preza por tudo isso. Eu sempre digo que um naturopata, em sua formação acadêmica, ele é um psicanalista,
ele é um terapeuta da parte quântica, né? Como, por assim dizer, que abrange essa parte aí, espiritual. Ele é também um terapeuta nutricional, porque ele orienta seus pacientes a nutrirem adequadamente. Ele não passa dietas, mas ele orienta os pacientes no que diz respeito à parte nutricional. Nós também indicamos, né, o tratamento de diversos males por plantas medicinais, por homeopatia, por aromaterapia, por florais de um modo geral. Então, são muitos os recursos aí que a naturopatia detém. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Geraldo de Nova Serrana. Ele disse que está gostando muito do programa. Está pedindo aqui uma dica para labirintite. Eu não sei se você pode falar uma frase para o Geraldo. E ele pergunta se você atende também Nova Serrana ou não. Geraldo, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Eu tenho muitos pacientes de Nova Serrana, que inclusive vêm até Divinópolis para se consultar, mas eu também tenho a modalidade online, né? Pela videochamada aí a gente consegue fazer um bom atendimento. Passei o seu contato para ele, que é o 999-37-0003. 9137-0003. Isso mesmo. E aí, por exemplo, eu vou te dar uma dica, né? A labirintite tem algumas plantas que vão tratar muito bem. Dentre elas, o ginkgo biloba, que eu citei ainda há pouco, também a salve, também a castanha da Índia, mas uma planta muito pouco explorada e excelente para prevenir, inclusive, os processos aí inflamatórios do labirinto, a labirintite, que é a noz moscada, que é um tempero, né? Tempero utilizado tradicionalmente, principalmente pelo Nordeste. Se você utilizar como tempero no seu dia a dia, já vai estimular o sistema nervoso e prevenir problemas como esse. Ou mesmo um chazinho aí esporádico para também tratar esse problema. Ô Ramon, então, para a gente resumir, qual que é o seu recado final para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida e uma longevidade plena? Primeiro, conhecer a naturopatia. Não só por esse termo, né, aparentemente técnico, mas para os recursos naturais. Fazer com que o ser humano volte ao natural, volte à natureza, né, e se afaste um pouco mais do artificial. Desde os medicamentos artificiais, como também os produtos alimentícios, que são, em sua maioria, artificiais. Voltem-se para o natural. Isso não significa que você não possa fazer uso disso ou daquilo de vez em quando. Claro que pode. Eu digo, por exemplo, no que diz respeito à alimentação. Mas será que eu não posso tomar um sorvetinho de vez em quando? Eu não posso comer isso de vez em quando? Claro que pode. Mas tendo em sua dieta, principalmente o que é natural, comida de verdade, né? Fugindo aí do artificial. E não recorrer por qualquer coisa aos medicamentos químicos, né? Claro que quando houver necessidade que um profissional te indicar, tudo bem. Mas sem essa necessidade, procure os recursos naturais que vão sempre estar te promovendo saúde, qualidade de vida e longevidade. Ô Ramon, obrigado pela presença mais uma vez. Né? O grupo do WhatsApp, muita gente perguntando, é o 991370003. Exatamente. Até 1º de agosto, se Deus quiser, vai ser a primeira terça-feira. Se Deus quiser. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 13h. Breve, esse programa vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Boa noite, Ramon. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanhou nessa terça-feira. Até a próxima semana, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.